gostaria de chamar ao palco o senhor Marcelo Ribeiro, sócio fundador da MR Soluções Jurídicas e Empresariais no Rio Grande do Norte. Marcelo possui uma ampla experiência nos campos de direito imobiliário, empresarial e civil, atuando também no direito das energias renováveis, principalmente eólica e solar. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Fala um pouquinho sobre você e, na sequência, a gente já dá. Eu acho que você já falou tudo. Se eu falar mais, eu vou estragar o que você já apresentou. Então, são 20 anos já atuando e, ao longo do tempo, efetivamente, fui tratando e acompanhando a questão de novas questões comerciais junto ao Brasil. E, curiosamente, nos últimos 3 anos, fui procurado por alguns clientes para participar de algumas operações de M&A, cisão e incorporação com o mercado americano. E aí conheço o Glaucio há vários anos e voltamos aí a conversar e ele me convidou para participar aqui do evento, que estou muito lisonjeado e queria agradecer. Bom, então vamos aproveitar que eu gostaria de chamar os senhores Daniel Gianecchini, vice-presidente comercial do banco JP Morgan. Daniel atua há mais de 12 anos no banco, gerenciando portfólios de empresas e oferecendo soluções financeiras personalizadas. Também gostaria de chamar ao palco Fernanda Freitas, Head of Private Bank no Banco do Brasil Américas. Fernanda tem mais de 30 anos de experiência no setor bancário e é especialista em gestão de clientes de alta renda e estratégias de investimento. E, para finalizar, compondo aqui o quarteto, gostaria de chamar ao palco Ralph Boragina, Head de Cross Border do Inter. Com mais de 20 anos de experiência, ele é especialista em operações transfronteiriças, câmbio e conformidade regulatória. O painel é de vocês. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, se disponibilizarem para ter vindo aqui no sábado, trazer aí informações e conteúdo para que venha contribuir para esse evento. Primeiro, eu queria fazer aqui 2 perguntas destinadas ao Daniel, para que ele trouxesse para a gente aí, nos enriquecesse com o conhecimento dele sobre... Daniel, a gente está precisando saber quais são os principais requisitos e desafios bancários que os empreendedores brasileiros devem estar cientes ao abrir contas comerciais e acessar o crédito nos Estados Unidos. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Daniel Gianecchini, eu trabalho no JP Morgan, já moro aqui nos Estados Unidos desde 91. Já estou na indústria bancária há mais de 20 anos. Essa é uma ótima pergunta, trabalho com alguns clientes que são brasileiros. Em termos de requerimento, a primeira coisa que a gente sempre tem que entender é qual é a necessidade da empresa e, a partir desse momento, entender aonde a empresa foi aberta nos Estados Unidos, toda a parte de documentação dessa empresa, ela tem que estar tudo em dia. Que tipo de empresa, se ela é uma LLC, se ela é uma incorporação. E, a partir desse momento, outros requerimentos principais são da parte quem são os donos, quem são as pessoas que vão estar operando essa empresa no dia a dia. Então, nós precisaríamos desses documentos, seja um passaporte. Isso tudo que eu estou falando é de uma forma muito geral. Alguns bancos são um pouco diferentes, mas, de uma forma geral, são esses documentos que a gente precisa. E o que tipo no final das contas, o depósito, né? Porque isso vai variar muito em qual departamento, em qual segmento do banco vai ser operado. O maior desafio que eu vejo hoje em dia são conectar esses clientes com profissionais do ramo que entendam de toda a parte de conformidade e regulamentação americana, que isso é um passo muito importante para guiar de acordo com todo o processo tanto de abertura de conta como operação bancária nos Estados Unidos. E ajuda muito sentar com um bancário com uma experiência que fala o idioma.
Ótimo. Daniel, outro questionamento que nós temos aqui é em relação a como os bancos comerciais aqui dos Estados Unidos eles estão apoiando os empreendedores estrangeiros e, certamente, em especial os brasileiros, na condução de transações internacionais, câmbio de moeda, de acordo com as regulamentações do sistema financeiro americano, que é sempre uma dúvida recorrente de todo mundo. Como trazer o dinheiro para cá e como é que isso é lidado quando chega aqui? Olha, hoje em dia, há 21 anos atrás, quando eu comecei na indústria, eram poucos os bancos que trabalhavam com clientes internacionais, né? Hoje em dia, a gente já vê muito banco já fazendo esse tipo de operação, já é um processo normal, né? Vai depender muito da complexidade da conta. Então, se é um cliente que está começando aqui, quer simplesmente abrir uma conta e operar online, eu acredito que numa agência ele possa fazer isso com facilidade. Agora, no meu caso, eu trabalho com empresas com faturamento acima de 20 milhões. Então, são empresas que eles têm uma complexidade de transação muito maior, né? Então, nessa situação, a gente é muito importante trabalhar com um banco que tenha no meu caso, a gente trabalha muito com empresa. Eu só trabalho com empresa americana, mas eu tenho toda uma plataforma de tecnologia para operar em outros países, né? Nós trabalhamos com mais de 100 países, então facilita muito a parte de expansão e vice-versa, né? E aí diversos produtos que nós temos, seja na parte de transação ou na parte de FX, vai depender muito da estrutura e da tecnologia do banco, mas sim, a gente tem toda essa estrutura para fazer isso. Ótimo, Daniel. Eu vou pedir agora para a Fernanda, primeiro, bom dia, Fernanda. Bom dia. Obrigado por sua presença. Fernanda, contribui com a gente aqui no sentido de passar para a gente quais são os impactos, os principais impactos que você está verificando da política de juros do Federal Reserve sobre os investimentos no Brasil. Obrigada, Marcelo. Eu acho que é um tema, né, com essa redução agora que teve essa semana de 0,25 na taxa de juros americana, é bem salutar a pergunta. E o que acontece? Como todos vocês sabem, os Estados Unidos é a economia mais forte do mundo e durante todo esse período que a taxa de juros aqui esteve elevada, nós temos o fenômeno que nós chamamos de flight quality. Os investidores trazem os recursos, obviamente, para uma moeda forte e com uma taxa de juros mais relevante. Com essa redução, o que acontece? Os investidores começam a buscar mais risco, principalmente retirando recursos de renda fixa nos Estados Unidos e destinando a outros mercados. Para nós, né, no Brasil, por que isso é relevante? Porque o Brasil, geopoliticamente hoje, é um dos países mais favorecidos para receber capital. Se nós olharmos aí os nossos pares emergentes, a China está com problema com os Estados Unidos, a Índia teve agora uma guerra com o Paquistão, nós temos um cenário externo complexo em alguns lugares, enquanto o Brasil, geopoliticamente, nós somos favorecidos. Outro ponto fundamental, a nossa taxa de juros no Brasil está em 15% e deve permanecer nela até primeiro trimestre de 2026. Então, vocês imaginem, o Brasil é um dos países com maior crescimento de juro real. O enriquecimento dos nossos clientes, quando aplicam na moeda brasileira hoje, eles têm ali um juro real de 10%. Então, cada vez mais, os recursos podem migrar para o Brasil. Quando isso acontece, nós temos uma injeção de dólar na economia. Esses dólares fazem o quê? Como o preço do dólar cai, ele começa a ser favorável para as importações. Importando mais, a inflação, com números maiores de dólares dentro do país e um custo do dólar menor, você tem ali um cenário em que a inflação começa a baixar. Como a inflação está mais baixa, obviamente, os juros do Brasil começam a cair. E aí começa a fazer todo aquele ciclo positivo. As empresas começam a investir mais, confiar mais no mercado, e nós começamos a ter um ciclo muito virtuoso da economia. Mais investimentos, mais empregos, mais renda, e aí vai alimentando todo o sistema.
Então, a queda de juros americana hoje, ela favorece a nossa economia brasileira e os investimentos internos no Brasil. Ótimo. Fernanda, pegando o gancho exatamente que você comentou dessas questões geopolíticas que estão acontecendo, Índia, China, Brasil, diante dessas incertezas globais que estão acontecendo, você acredita que vale a pena ainda internacionalizar o investimento, principalmente para fazer negócios aqui no mercado americano? Marcelo, se nós pensarmos que o Brasil representa 2,7% do PIB mundial e os Estados Unidos 26%, nós verificamos que nós temos uma oportunidade de negócios maravilhosos aqui, tanto negócios quanto investimentos. Acho que o mais importante que nós precisamos ter sempre em mente é a diversificação de risco Brasil. Acho que nesse cenário que nós estamos vivendo aí no Brasil, nós vimos mais do que nunca a importância de nos prepararmos para internacionalizar o nosso capital, internacionalizar os nossos negócios. Então, principalmente aqui para a Flórida. Se vocês acompanharam, depois da pandemia, nós tivemos um crescimento de empresas maiores que migraram para a Flórida. Hoje, não sei se vocês... Um comentário assim que eles estavam perdendo muitos fundos, muitos serviços financeiros que têm migrado para a Flórida. Para Orlando, nós tivemos aqui um crescimento do polo tecnológico. Então, são muitas oportunidades e some-se a isso um mercado extremamente favorável a negócios. O governo da Flórida, ele busca esse crescimento. Nós tivemos aí um incremento de salários, e isso é muito bom para o consumo. Elevação do número de pessoas nesses estados. A Flórida foi um dos estados que mais cresceu nos Estados Unidos em termos de população. Isso traz o quê? Isso traz consumo, isso traz melhoria salarial, isso traz um ciclo virtuoso que é muito importante. Então, sim, investir nos Estados Unidos é muito relevante para os nossos profissionais. Somado à segurança que você tem de uma moeda forte, que você tem seu dinheiro... Fundamental. O dólar foi, é e será, durante muito tempo, a moeda mais forte. E, de novo, todas as vezes que tem algum risco, para onde que o investidor caminha? Para os Estados Unidos. Ótimo. Obrigado, Fernanda. Ralph, primeiro, obrigado mais uma vez estar aqui. E trazendo agora a questão para uma visão muito mais da prática do dia a dia. Existe um sentimento, e aí não sei se é uma visão do brasileiro, de que o sistema bancário brasileiro ele hoje é muito mais avançado na questão de digitalização do que o sistema americano. Na tua visão, quais são os principais fatores que, se é que existe essa diferença dessa maturidade digital entre os dois mercados, e como é que você enxerga a oportunidade de mercado americano para soluções digitais, em especial para a questão do sistema bancário? Obrigado pelo convite de estar aqui no Econ. É um prazer estar ao lado da Fernanda e do Daniel. Sem dúvida nenhuma, o Brasil tem uma tecnologia mais avançada, que foi um fator histórico do Brasil, inflacionário, controles. Então, o Brasil foi vanguardista em tecnologia, principalmente para os clientes, para a ponta final. Claro que os Estados Unidos tem uma tecnologia enorme no back, tanto que é o maior país do mundo, em todos os setores, principalmente no financeiro, mas no bancário. Mas a tecnologia para o cliente, o Brasil sempre foi vanguardista. E sem dúvida que isso já vem se transpondendo aqui para os Estados Unidos, não só pelo Brasil, mas por todos os outros players mundiais e a evolução natural do mercado. Hoje, mais bancos digitais, mais bancos tradicionais se digitalizando e oferecendo plataformas online. Falar um pouquinho do Inter, o Banco Inter no Brasil se transformou em Inter, está nos Estados Unidos com o app. Hoje, no Brasil, somente com o app, nós atendemos 40 milhões de clientes. Nos Estados Unidos, nós temos quase 5 milhões de contas em dólares para clientes, e somente com o app. Então, a tecnologia... com certeza traz muitas vantagens para os clientes, e
e consegue atender todas as demandas que os clientes têm. Então, sem dúvida, os Estados Unidos está indo para esse caminho também, com mais players e mais ofertas para os clientes. Ótimo. E também na questão, tentando fazer um contraponto entre os dois mercados, existe um sentimento de que o Brasil possui muito mais produtos financeiros do que o mercado americano em relação à questão bancária. Quais são os desafios que você vê em relação à questão regulatória e operacional e dessa diversidade também trazer para o mercado americano? É uma possibilidade? Não é? Você entende que é o formato que o mercado americano se formou? Então, o que é que você vê nessa questão em relação à diversidade de ofertas de produtos? Bom, eu vejo que o Brasil teve que ser mais criativo do que o americano anos atrás, de novo. Por todas as dificuldades que nós passamos nos dias a dias, temos que ser mais criativos, tivemos que ser mais criativos. E hoje o sistema bancário brasileiro oferece muito mais produtos, até além do bancário, né? Também dá nosso exemplo no Inter. Hoje nós temos no aplicativo 180 produtos e temos no Brasil e muitos produtos não bancarizados. Então, produtos comerciais, produtos de serviço fora do banking. E a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. A parte regulatória é bem interessante no banking aqui americano, ele não consegue entender como que um banco quer vender outros produtos, quer oferecer produtos fora da estrutura banking. Hoje nós oferecemos gift cards com desconto para cliente e sim para os clientes. Então a gente tem muitos outros produtos fora do banking. E a parte regulatória é uma barreira enorme. Então, assim como no passado tivemos todo um processo junto aos reguladores brasileiros de educação, de construção de regras, de auxílio nessa construção, aqui também está sendo um desafio e estamos conseguindo fazer isso, ter essa troca junto com os reguladores, esse entendimento, para verem que o cliente precisa muito mais além do banco, né? Então, e esse é o caminho que vem acontecendo não só nos Estados Unidos, essa quebra regulatória, vamos dizer assim, né? E vem na Europa, vem na Ásia. A Ásia é muito forte também nessa pegada. China, né? Como já foi mencionado na abertura pelo cônsul, a China, sem dúvida, tem uma importância enorme nisso, com super apps e tudo mais. E aqui nos Estados Unidos é o caminho também que eu vejo. Ótimo. Eu acho que a gente tinha aqui assunto para conversar, não só hoje, mas o dia inteiro, para a gente falar sobre o sistema financeiro dos dois países. Mas, felizmente, temos outros painéis, apesar de ser um assunto de grande relevância. Eu queria agradecer a vocês pela contribuição que vocês deram. E deixar aberto aí para se vocês quiserem fazer a questão de algum último apontamento, alguma coisa, para quem está aqui e para quem está nos assistindo também. Vou aproveitar e fazer um convite a todos. Nós temos o lounge do Inter aqui no mall. Todos estão convidados aí no intervalo. Se quiserem tomar um café, conhecer o nosso lounge, vai ficar aberto até as 2 da tarde, então, por favor. Obrigado. Agradecer a presença de vocês todos e dizer que é um prazer para nós participarmos desse bloco. Contem conosco. Mais uma vez, agradecer a todos, agradecer pelo convite. E um prazer conhecer o Ralf, Fernanda, e que sejam bem-vindos. Obrigado, pessoal. Obrigado.